E aí, será que é normal sentir dor na hora de tocar? Será que é comum? Será que é uma coisa natural sentir essas coisas enquanto a gente está tocando o instrumento? E aí, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um Falando de Flauta, esse quadro semanal aqui onde a gente sempre conversa sobre algum assunto relacionado à flauta transversal, relacionado à música, onde eu trago alguma reflexão, alguma experiência, algum conteúdo para a gente bater um papo sobre esse instrumento tão maravilhoso que é a flauta transversal no mundo da música. Caso você não me conheça, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista, professor de flauta transversal e mentor de flautistas incríveis. E o assunto de hoje vai ser um assunto extremamente importante e que infelizmente não é tão comentado. Será que é comum sentir dores na hora de tocar? Será que é normal a gente tocar um instrumento sentindo dor, sentindo desconforto, ou enquanto a gente está tocando, ou até mesmo depois? É sobre isso que a gente vai falar. E eu já quero que você comece aqui, eu já quero começar a nossa conversa perguntando para você. Você toca algum instrumento, você toca flauta e, o mais importante de tudo, você acha que é comum sentir essas dores na hora de tocar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu trouxe aqui esse assunto, anotei algumas coisas porque é um assunto extremamente importante, eu não quero deixar passar nada, mas inicialmente, o que eu diria de uma forma super simples, super direta, super curta, é que não é comum sentir dores na hora de tocar. Quando a gente está falando de um instrumento musical, qualquer habilidade, na realidade, mais voltado para o mundo de algum instrumento musical ou da flauta transversal, mais especificamente, dores sempre vão ser um indicativo de que a gente precisa ficar alerta. Sempre vão ser um sinal de que a gente precisa prestar atenção em alguma coisa, precisa se atentar um pouco melhor, precisa ficar com um olhar um pouco mais crítico, porque essas dores geralmente vão ser um indicativo de que a gente está fazendo alguma coisa errada. E aí eu preciso conversar com você sobre uma diferença entre dois pontos, que é esforço e tensão. Entenda que tocar um instrumento, qualquer instrumento musical na realidade, não só flauta transversal, vai exigir de você um certo esforço. Vai exigir que você se esforce em uma certa medida, e isso acaba trazendo algumas marcas de guerra de cada instrumento. Por exemplo, se a gente fala do mundo das cordas, instrumentos como violão, guitarra, violino, violoncelo, são instrumentos que podem machucar um pouco os dedos, porque os dedos estão em contato com as cordas. Então essas são dores que a gente vai sentir quando a gente estiver tocando. Se a gente pega instrumentos como, por exemplo, o clarinete, o dedo polegar fica apoiado no instrumento, pode ser que você sinta um desconforto. Inclusive, grande parte dos clarinetistas que eu já conversei tinham uma marca de guerra aqui no dedo polegar. E quando a gente fala da flauta, não vai ser diferente. A gente toca um instrumento que exige da gente um certo esforço, por isso é comum que a gente sinta alguns desconfortos logo no começo. Como assim? Eu gosto de brincar com os meus alunos que tocar flauta transversal nada mais é do que a gente pegar um cano de metal e ficar segurando aqui para tocar. Porque não é nada além disso. A gente toca um tubo de metal, um pedaço de cano, e a gente segura numa posição não tão natural. Afinal, a gente não fica assim no dia a dia, a gente não fica assim naturalmente. Por isso, enquanto você estiver começando os seus estudos, enquanto você estiver nesses estágios iniciais, é comum, por exemplo, que você sinta algumas dores, algum desconforto aqui na região do ombro, porque a gente está fazendo alguns esforços que não eram naturais para essa região aqui do nosso corpo, que a gente não estava acostumado a fazer. Além disso, pode ser que você sinta algumas dores aqui no pulso, algumas dores aqui nos dedos. E como é que a gente pode fazer para verificar se isso é uma coisa comum ou não é uma coisa comum? Primeiro, a gente precisa respeitar os nossos limites. Afinal, sempre que a gente estiver sentindo alguma dor, dá uma pausa, dá uma parada, faz um alongamento, porque essas dores podem acontecer por dois motivos. Primeiro, você está fazendo esforços que o seu corpo não estava acostumado, isso é um processo natural, e para isso você vai estudando com calma, vai estudando com paciência, vai respeitando o seu ritmo. E segundo, essas coisas podem estar acontecendo por erros de postura, que são muito comuns para quem está começando. Ou, às vezes, podem ser até mesmo os dois combinados. Por isso que é super importante que você esteja em contato com um professor que possa avaliar sua postura para você verificar se não está fazendo nada errado, para verificar se a sua postura, se a sua técnica estão em dias e que você não está sentindo essas dores por falta de técnica, por falta de postura, mas sim por ser um processo natural. Mas desde agora, entenda que dor é um indicativo de que você precisa ficar alerta. É um indicativo de que alguma coisa não está acontecendo tão bem. Pode ser que você precise só descansar, mas também pode ser que alguma lesão esteja acontecendo, que você esteja com algum vício, algum erro de postura que pode estar comprometendo tanto a qualidade do seu som, quanto a qualidade da sua forma de tocar e até mesmo a sua saúde. Porque dependendo do grau da lesão, dependendo da forma como essa lesão e essas dores
acabam sendo ocasionadas, pode ser que você sinta dor enquanto você está tocando e até mesmo dor depois que você está tocando por lesão. E aí já é uma coisa um pouco mais grave, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nisso. Tá certo? Mas entenda, antes de tudo, que dor é um sinal para você ficar alerta. Já ativa aqui um sinal sempre que você estiver sentindo dor e já começa a se perguntar para um professor se isso é uma coisa normal. E isso não vale só para flautistas intermediários e avançados. A gente fica caindo um pouco às vezes nesse erro de achar que dor só vai acontecer com quem estuda muito. Dor só vai acontecer com quem está num nível muito avançado que a gente não precisa se preocupar com isso. Mas flautista iniciante também passa por dor. Flautistas de todos os níveis estão sujeitos a isso. Até mesmo flautistas que já tocam há muito tempo podem adquirir vícios de postura, podem adquirir vícios de embocadura e por isso podem sentir dores. E para isso eu trago até mesmo um relato pessoal. Há alguns meses atrás eu passei por uma situação bem complicada na minha forma de tocar. O que aconteceu? Para quem acompanhou, alguns meses atrás, no começo do ano, eu precisei tirar um siso, que estava atrapalhando a minha vida. Mas nessa época eu ainda não sabia que ele ia atrapalhar tanto a minha vida. E a primeira forma que eu percebi que tinha alguma coisa errada, o primeiro indicativo, foi um sintoma de dor enquanto eu tocava. Então, numa bela manhã de segunda-feira, peguei minha flauta para tocar e não conseguia produzir um som que eu achasse bonito. O som estava estranho, pelo que eu estava acostumado. Primeiro eu achei que fosse cansaço, depois achei que fosse só do dia, mas isso foi uma situação que persistiu ao longo da semana inteira. E aí eu já ativei o pisca-alerta e falei, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo. E o principal indicativo de que tinha alguma coisa realmente errada acontecendo foi quando eu comecei a sentir dores e desconforto depois de tocar. Eu senti enquanto eu estava tocando e senti até mesmo depois. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. E depois, eu sempre gosto de falar para os meus alunos, sempre gosto de falar por aqui mesmo, que a flauta reflete, o nosso som na flauta reflete o estado que a gente está. Então, se a gente não está bem fisicamente, emocionalmente, para quem acredita nisso, espiritualmente também, a gente não consegue tocar de uma forma boa. E essas tensões, esses desconfortos, eles vão se refletir no nosso instrumento. Então, isso se refletiu na minha embocadura. Comecei a tocar com uma embocadura tensa, uma embocadura apertada. E isso piorou ainda mais as minhas dores. Até que eu resolvi fazer essa consulta, resolvi fazer uma análise e percebi que era questão de um dente que estava atrapalhando a minha vida, que estava abrindo espaço aqui na minha boca e por isso eu acabei precisando mudar a minha embocadura sem perceber. E o desconforto que ele trazia todo o desconforto para o meu rosto e para o meu corpo. Então entenda que às vezes essa questão de dor, essa questão de tensão está em um fator externo, em algo que não se relaciona só com o nosso som, mas que dores, tensões e desconforto na hora de tocar sempre vão ser um sinal, sempre vão ser um indicativo para você parar minimamente alguns segundos e tentar ver se tem alguma coisa errada, buscar se analisar para verificar se está tudo certo, se está tudo certinho, se você está 100% fisicamente, psicologicamente e emocionalmente, tá bom? Então essa vai uma experiência pessoal que não só flautistas intermediários e avançados passam por isso, flautistas iniciantes também, e não só flautistas iniciantes passam por isso. Às vezes a gente cai no outro erro de achar que é só quem está começando, que não tem postura certa, que não tem técnica certa e pode sentir dor, mas não. Isso está suscetível a todo e qualquer flautista. Por isso que é um assunto tão importante. Então, esteja sempre com isso em mente. Dores sempre vão ser um indicativo que alguma coisa está errada, e dores em articulações, em juntas, vão ser um indicativo ainda maior. Então, se você está com dor no seu pulso, está com dor nos seus dedos ao movimentar, seu cotovelo, onde mais? Pulso, dedo, cotovelo. Se você está com dor na sua embocadura, na sua mandíbula, aqui na região da garganta, se você está com dores nessa região, enquanto você toca, e até mesmo depois, aí está um indicativo que provavelmente você está tensionando, provavelmente você está com uma postura incorreta, ou provavelmente você está exagerando nos seus estudos, tá bom? Então, essa foi a parte inicial sobre essa resposta, que na verdade não tem uma resposta muito certa, vai muito da opinião de cada professor, cada profissional. Essa é só a minha opinião, a forma que eu acredito e passo para os meus alunos. Já aproveita aqui para comentar qual é a sua opinião, o que é que você pensa sobre isso, ou até dar um relato pessoal se você preferir. E agora eu preparei 5 dicas para você evitar dores na hora de tocar. Então já anota aqui que enquanto você estiver passando por esse processo, você pode revisitar esse checklist para ter certeza que você conseguiu passar por essa situação, tá bom? Então já prepara papel e caneta e copo com água ou café para a gente continuar a segunda parte aqui da nossa conversa.
Hoje eu estou tomando água, mas eu confesso que eu queria tomar um café porque está um frio imenso aqui. Na verdade não está tão frio, mas eu não sou acostumado com frio. Então, questão de 25, 26 graus, nossa, eu já fico todo agasalhado morrendo de frio. Gosto de falar que eu gosto do frio, mas o frio não gosta muito de mim. Mas eu amo esse clima, eu só passo um pouquinho mal com frio, mas não tem problema não. Então, 5 dicas para você evitar dores na hora de tocar e para você resolver esse problema caso você esteja passando por ele. Primeira dica, não ache que sentir dor é algo bom. Não caia no erro de achar que porque você está sentindo dor, quer dizer que você está estudando muito, que está se empenhando, que está se esforçando, que está passando dos seus limites. Estudar flauta não é como fazer academia não, que a gente precisa queimar o músculo para que a gente consiga crescer e se desenvolver. Oi Kleber, tudo bom, meu flautista querido? Kleber, flautista maravilhoso, tudo bom com você? A gente está falando sobre dores na hora de tocar, se é normal ou não sentir dores ao tocar. E eu estou falando agora 5 dicas para evitar dores, para evitar que isso aconteça enquanto a gente estiver tocando. E a primeira é não achar que sentir dor é algo bom. Então, como eu estava falando, estudar flauta não é como fazer academia não, que a gente precisa queimar o músculo, precisa sentir dor para poder crescer. Estudar flauta tem que ser alguma coisa confortável. Então não ache que sentir dor é algo bom. Não ache que sentir dor é algo positivo, que você precisa sentir essa dor para você ser o melhor flautista, para você ser o flautista que estuda muito. Não passe dos seus limites e não caia nesse erro. Por favor, isso aqui é o mais importante de todos porque tem a ver com a sua mentalidade. E para isso tem 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, não pratique mais do que o necessário. Não ache. Tá tudo bem se você quiser estudar 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas por dia. Se você tiver essa disponibilidade e achar necessário, mas não ache que só as horas vão valer de alguma coisa. Não ache que você precisa estudar esse período imenso, sentindo dor, sentindo desconforto, caso isso não seja para você, ou caso você não esteja preparado para isso, simplesmente para cumprir essas horas. Não tem que ser uma questão de quanto você estuda, tem que ser uma questão de como você estuda no tempo que você tem disponível. Então não estude mais que o necessário. E sobre isso eu tenho um indicativo muito bom sobre essa questão de estudo, porque às vezes a gente acaba se empolgando mesmo, às vezes a gente acaba estudando, tocando demais. Sempre que eu estudo demais acontecem 3 coisas. Primeiro, a flauta ela começa a ficar muito úmida e eu preciso parar para limpar ela, é como se ela falasse para mim, ô, dá uma parada aí. Segundo, eu geralmente começo a sentir um desconforto nesse dedo, que fica apoiado na flauta quando eu passo muito tempo tocando. E terceiro, a embocadura começa a cansar, que é um processo natural. Então não pratique mais do que o necessário. Entenda quais são os seus limites, quais são os sinais que o seu corpo dá para você que você está passando desses limites e respeite eles. Você não precisa estudar além dos seus limites, além do que você consegue fazer só para cumprir tabela, só para cumprir alguma hora específica, tá bom? Segundo, não é o quanto você estuda, é como você estuda. Então não estude 12 horas por 12 horas. Não estude 6 horas só para falar que você estudou 6 horas ou para tirar esse peso na consciência. Você não precisa fazer 15, 20 métodos por dia só para dizer que você fez. Pegue o tempo que você tem disponível, pegue o tempo que você consegue tocar com qualidade, estudar com qualidade e use ele. Estudando com qualidade, estudando com consciência, estudando com foco e propósito, porque isso é o mais importante. E terceiro, entenda que você é o seu principal instrumento. Sem o seu corpo, sem você, meu querido, você não consegue tocar. Então você pode ter a flauta mais cara do mundo. Se você não estiver aí, de nada vai adiantar, ela vai ficar pegando pó por aí. Então cuide de você, cuide do seu corpo, respeite seus limites, porque se você pega uma lesão, se você pega um machucado na garganta, se você pega alguma coisa desse tipo, você vai passar uns bons dias sem poder tocar. E aí o que você achava que seria um atalho que você pegaria, acaba virando uma pedra no meio do caminho que faz a gente tropeçar. Então respeite seus limites e não ache que sentir dor é uma coisa boa. Segunda dica para evitar dores na hora de tocar: tire intervalos de descanso. Isso não vale só para quem estuda longos períodos não. Caso você estude 30 minutinhos, 40, 50, até 1 hora, tire intervalos de descanso. A cada 20, 30 minutos, tira 3, 5 minutos para dar uma descansada, beber uma água, dar uma passeada pela casa, espairecer um pouco a mente, relaxar a embocadura e depois você volta. Independente do tempo que você tem disponível. Claro, se você vai estudar 5, 10 minutos, você pode levar direto, mas a partir desses períodos maiores, entenda que tirar essas pausas para descanso não vão atrasar você. Isso não é uma coisa que vai diminuir o seu ritmo. Pelo contrário, você vai descansar, você vai retomar o seu foco, porque o nosso foco é limitado, a gente não consegue passar longos períodos.
estudando, mantendo o mesmo foco, e você vai voltar muito mais confortável, muito mais relaxado. Mas agora é para fazer essa pausa e é para voltar, tá bom? Não adianta você fazer essa pausa e depois esquecer da flauta. Passar 30 minutos fora, 40 minutos fora, ou nem mesmo estudar. Então, essas foram as primeiras 2 dicas. Não ache que sentir dor é uma coisa boa. Sentir dor na hora de tocar não é uma coisa boa, é um indicativo de alerta. Segundo, tire intervalos de descanso para você relaxar o seu corpo. Terceira dica agora, sempre faça alongamentos e aquecimentos. Sempre se alongue, sempre se aqueça antes de você tocar. O alongamento e o aquecimento vão ter 2 funções diferentes. O alongamento vai servir para você tirar as tensões do seu corpo, porque a gente fica com uma série de tensões residuais do dia a dia mesmo, estresse que a gente tem, preocupação que a gente tem, boleto para pagar, um monte de coisa, vizinho que está com som alto, então a gente fica com essas preocupações, essas tensões, e isso acaba se refletindo no nosso corpo sem a gente nem mesmo perceber. Então às vezes você acha que está relaxado, mas você já vai tocar com o ombro tenso, com o pulso, as mãos travadas, com a embocadura tensionada. Então faça um alongamento, se você gostar, faça uma meditação também, eu adoro meditar antes de tocar. E o aquecimento vai servir para preparar o seu corpo para a prática. E como é que a gente faz esse aquecimento? Com atividades que exijam menos da gente. Então exercícios com bocal, exercícios de escalas, arpejos, nota longa, esses exercícios mais fáceis tecnicamente, mais simples, que a gente não precisa de muita habilidade técnica logo de cara, como um super exercício de digitação ou de intervalos muito elaborado, justamente para você se aquecer. Então tire esse momento para fazer um alongamento, para fazer um aquecimento, para ter certeza de que você vai entrar para a prática musical com muito conforto e tranquilidade. Quarta dica, trabalhe sua postura e técnica, e aí não tem como fugir. Uma grande parte das tensões, das dores que a gente tem na hora de tocar, se refletem em 2 coisas, postura e técnica. Então siga trabalhando sua postura, siga trabalhando sua técnica para sempre melhorar, até que tocar flauta fique uma coisa natural. Porque até nos primeiros meses não é algo muito natural, a gente ainda dá uma balançada, dá uma sambada por aí, os dedos não querem ir nos lugares certos, essa posição fica desconfortável, é uma tristeza, mas aos poucos vai ficando melhor. Então trabalhe sua postura, trabalhe sua técnica, não só a longo prazo, mas a curto prazo também. Então uma dica muito boa para isso, estude na frente de um espelho. Coloque um espelho aqui na sua frente, pode ser um espelho de rosto, um espelho de corpo inteiro, ou se você não tiver nenhum espelho pela casa, até mesmo esse celular aqui, celular, notebook, por onde você estiver me assistindo, coloque ele na sua frente e observe sua postura, para você ir corrigindo em tempo real, mas eu garanto que aos poucos vai ficando mais natural, até chegar ao ponto que você vai pegar a flauta para tocar e vai ser algo tão natural que você não vai sentir estranheza nenhuma, não vai sentir desconforto nenhum, e inclusive você vai conseguir perceber e sentir desconforto quando você estiver tocando errado. Aí é um ponto legal, a gente vira essa chave. Quando você estiver tocando de uma forma errada, você fala, tá um pouco estranho aqui. Pela memória que eu tenho, esse ombro devia estar um pouco mais embaixo, ou meu pulso podia não estar dobrado, estou dobrando sem querer, ou a embocadura está um pouco estranha, estou sentindo aqui. E é esse nível de consciência corporal que eu quero que você desenvolva. E, por último, quinta dica, e uma das mais importantes, sempre evite tensões. Tensão e tocar flauta são 2 coisas que nunca vão andar juntas, não podem de forma alguma. Porque as tensões estão associadas a nervosismo, a desconforto, a estresse, ansiedade e principalmente a uma má técnica e postura. Se você traz essas tensões para a sua forma de tocar, além de atrapalhar a sua técnica, além de atrapalhar o seu som, você também vai atrapalhar a sua postura e, consequentemente, vai correr o risco de trazer algumas tensões, algumas lesões e dores na hora de tocar. Então, sempre evite tensões de qualquer forma, qualquer tipo. Tocar flauta não precisa ser uma coisa que você vai tocar de forma tensionada. Não precisa e não é na realidade. Você pode tocar flauta de forma relaxada, confortável, tranquila, leve e sem sentir dores. O que você vai ter vai ser esforço, mas tensão você não tem de forma alguma. Você vai ter esforço somente para levantar os seus braços, coordenar os seus ombros, afinal a gente não fica assim naturalmente, fazer uma boa embocadura que permita com que você sopre o ar, afinal se você deixa a boca toda mole, não dá para soprar de forma alguma, mas tensão a gente não vai ter. Então começa a tirar a palavra tensão da seu vocabulário e começa a substituir ela por esforço, que eu garanto que as coisas vão mudar completamente. Então, só recapitulando as 5 dicas, caso você não tenha anotado. Primeira dica,
Não ache que sentir dor é algo bom, respeite seus limites. Segunda dica, tire intervalos de descanso durante a prática. Terceira dica, sempre se alongue, sempre faça alongamentos e aquecimentos. Quarta dica, trabalhe a sua postura e a sua técnica continuamente, o tempo todo. E quinta e última dica, sempre evite tensões na hora de tocar. Então essa foi a nossa live, esse foi o nosso Falando de Flauta, sobre dores e se é normal sentir dores na hora de tocar. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse bate-papo tenha ajudado você a esclarecer algumas coisas. Caso você concorde comigo, você pode comentar aqui sua opinião, e caso você não concorde também, comenta aqui sua opinião, comenta sua experiência, que você acredita que esses debates são super válidos. E antes da gente acabar, não sai daí ainda não, que eu tenho um convite para fazer para você, uma proposta na realidade. Caso você esteja começando agora na flauta transversal, ou então você já toca há um tempinho, mas sente algumas lacunas na sua técnica, não sente tanta segurança, acha que aprendeu da forma errada, que pulou algumas etapas e quer revisar isso, eu tenho uma oportunidade perfeita para você, que é o meu curso Flauta Elementar. É um curso 100% online, onde você pode assistir do conforto da sua casa ou onde você quiser e quando você quiser, onde você vai aprender os conceitos básicos da flauta, para você começar a tirar seus primeiros sons, ter segurança na sua técnica, tocar com liberdade, tocar com confiança, tocar com segurança e criar todas as ferramentas necessárias para você conseguir tocar qualquer música que você queira tocar. Então a promessa desse curso para você é que você vai aprender a tocar do zero até a sua primeira música em até 2 meses. Sei que é um período curto, mas eu te garanto que é perfeitamente possível e eu tenho alunos que estão conseguindo fazer isso. Então esse curso está com vagas abertas por um tempo limitado. Tem alguns presentes, alguns bônus especiais. Todas as aulas têm material de apoio, tem acompanhamento e o meu suporte direto para ficar lá puxando o pé e puxando o ouvido, caso você não esteja estudando, ou então para segurar sua mão caso você tenha alguma dúvida. E esse é o primeiro passo, é o melhor primeiro passo que você pode dar rumo a esse sonho de aprender a tocar flauta. Caso você esteja começando do zero, ou caso você já toque, mas sente que está patinando um pouco, quer ter mais segurança na sua forma de tocar. Então, caso você tenha interesse nisso, caso tenha chamado o seu coração, você pode me chamar no direct, pode comentar aqui mesmo nessa live, ou então você pode ir no link da minha bio no Instagram, que vai ter todas as informações sobre esse curso. Flauta Elementar, do zero à primeira música em até 2 meses. Então, a gente vai ficando por aqui. Caso você esteja assistindo aqui, mas ainda não me segue, por favor, vai me seguir no Instagram, @EdilsonJuniorFlautista. Todo dia tem algum conteúdo sobre flauta transversal, sobre música. E eu compartilho também a minha rotina de trabalho, minha rotina de estudos. Então, caso você queira ter esse contato mais próximo, o Instagram é o melhor caminho. E espero que você tenha um bom fim de semana, espero que você tenha bons estudos. E a gente se vê no próximo Falando de Flauta. Tchau, tchau, flautista!